Boa noite, galera. E aí, galera? Boa noite. Boa noite. E aí, Vitor? Arrumando aqui a posição do celular. Melhor aqui. Eita. Hoje tá difícil, né? Pô, começou tão bem, velho. Aí. Boa noite, hoje é o som de Dire Straits. Começando aí mais um Periscope de VDBI. E aí, boa noite, Juliano, seja bem-vindo. Tentando melhorar essa iluminação aqui, tá? Santos, que show! Boa noite. O Sport tava ganhando de 1-0, acabou de levar 3 gols e ter 2 jogadores expulsos. Começar motivado esse negócio. Vamos lá, futebol é isso. Tá difícil, né? A situação tá crítica. Boa noite, senhores. Bom, hoje começamos com um pequeno atraso. Eu tava lá na sala sofrendo pelo Sport, tentando montar o final dos slides. Mas a gente vai falar um pouco sobre operações OLAP hoje. Vamos lá, dá mais um minutinho aí pra galera entrar. Vamos lá. Vocês estão estudando para que concurso específico? Algum em mente aí? Alguém fez Eletrosul? Bom, vamos lá. Acabou aqui. Vamos começar aqui mais um Periscope de banco de dados e BI. Falando um pouquinho hoje sobre operações OLAP. Bom, nosso tradicional informes semanais, né? A gente hoje vai continuar falando sobre alguns assuntos relacionados a BI. Hoje a gente vai tocar na parte de operações OLAP, que é o que a gente prometeu na semana retrasada, né? A gente terminou a parte de controle de concorrência e transações, fizemos uma rápida pincelada nesse assunto nos 2 últimos episódios. E hoje a gente vai começar falando sobre essa parte de operações OLAP. Por incrível que pareça, o Sport, com um homem a menos, acabou de fazer um gol no Vitória. Bom, dito isso, vamos lá, vamos continuar aqui e falar sobre o episódio de hoje. Qual é a nossa ementa? Aqui a gente vai falar sobre o assunto, né? Então, basicamente a gente vai falar sobre operações OLAP. Para tratar ou para trazer o exemplo, a gente vai puxar uma questão da prova desse final de semana da Eletrosul, da FCC, que aconteceu lá no, acho que Santa Catarina, né? Tivemos a prova da Eletrosul esse final de semana. Tivemos 3 questões, uma de banco de dados Oracle, pedindo para você saber alguns comandos de Oracle, e 2 questões de Business Intelligence. Uma que tratava sobre modelagem, mais especificamente ele dava um modelo estrela e pedia para você entender algumas características do modelo estrela. E essa outra questão que eu coloquei aqui na aula de hoje. Não sei se está bem visível, eu tentei adequar ao máximo aqui o espaço, mas se não tiver muito bom de ver, a gente vai melhorando aqui o foco, beleza? Basicamente a questão fala o seguinte, veja que ele usa o termo, né, como eu falei, operações OLAP, né? E ele mostra essa tabela na figura, estava abaixo, mas essa modificação aqui de um estado A para um estado B é feito sobre uma tabela, né, sobre
uma determinada estrutura de tabela, e ele vai mostrar aí um resultado que é baseado nessa modificação. Vejam que ele faz uma operação aqui, onde ele vai, de certa forma, ter uma, digamos, o que a gente chama de uma agregação, né? Veja que ele estava num cenário associando os meses, e aqui ele vai para um cenário onde ele mostra os trimestres, né? Veja que aqui a gente tem outubro, novembro e dezembro, não sei se está dando para ler aí, e aqui em cima a gente tem os trimestres, os 3 trimestres que a gente tem aí, os 4 trimestres que a gente tem aí no ano, ok? Basicamente os estados da região sul são os mesmos, e a ideia da operação que a gente tem na questão é justamente essa, uma operação OLAP. Vamos olhar as alternativas. A imagem está pequena, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Bom, então dando um zoom aqui na imagem, eu não sei se ficou mais claro, né? Eu acho que agora ficou mais claro aí para vocês verem, mas basicamente, se vocês observarem, ele sai do trimestre, né? Quarto trimestre, e ele faz uma agregação nos meses do trimestre e mostra um calendário anual aí com os 4 trimestres do ano, né? Essa é uma operação tradicionalmente conhecida como uma operação de roll-up, né? Ele faz ele aumenta o nível do grão, ou ele sobe aí na granularidade e vai analisar os dados numa agregação maior, nível de agregação maior. Beleza? Vamos voltar aqui então, tentar pôr aqui, tentar melhorar o foco aqui. Acho que agora a gente pode analisar as alternativas, beleza? Veja, na alternativa A, ele diz o seguinte: drill up ou roll up, né? As operações podem ter qualquer um dos dois nomes. Na dimensão tempo, veja que ele vai agregar a dimensão tempo, permite que o usuário aumente o nível de granularidade, né? De fato, ele está aumentando o nível de granularidade. Quanto mais agregada a informação tiver, maior o nível de granularidade. Quanto menor, ou seja, quanto mais detalhada a informação for, a gente pode dizer que é menor o nível de granularidade, né? Então, diminuindo o detalhamento da informação, é justamente isso. Então, a resposta está aí na alternativa A, beleza? Vamos analisar as outras alternativas, ver o que ele fala. Ele fala sobre outras operações nas outras alternativas, né? E eu acho interessante que a gente tenha uma noção dos erros. Nos próximos slides a gente vai fazer uma revisão dessas operações, tentando mostrar o que cada uma significa, né? Ele diz que na letra B, que o drill up corta o cubo, né? Na realidade, o corte é uma operação conhecida como slice, mantendo a mesma perspectiva de dimensões de dados, filtrando e reduzindo o escopo dos dados. Isso aí é conhecida a operação de slice and dice, não necessariamente, ou não essa definição de drill up. A gente viu a definição de drill up na alternativa A. Na alternativa C, diz que slice and dice corta o cubo, mantendo a mesma perspectiva das dimensões dos dados, filtrando e reduzindo o escopo. Vejam que ele deu mais ou menos a definição correta de slice and dice, mas veja que a operação que está representada na figura não é uma operação de slice and dice, ela é uma operação de drill up, né? Ou seja, de roll up, pode ser utilizado qualquer um dos dois termos. Na alternativa D, ele fala de drill across, na dimensão geográfica, permitindo que o usuário diminua a granularidade, diminuindo o detalhamento. Não tem nada a ver, a gente vai ver a definição de drill across nos próximos slides. E ele fala na alternativa E de drill down, que seria o oposto da operação de roll up ou drill up, que seria diminuir o detalhamento das informações, basicamente baixando o nível de detalhe delas, né? Então, basicamente, você sairia, por exemplo, de um trimestre para um mês, ou de um mês para a semana. Isso aí seria um drill down. Ele basicamente vai fazer o quê? Ele vai diminuir a granularidade e aumentar, ou na realidade diminuir também o detalhamento da informação, né? Então, basicamente o que ele faz é aumentar o detalhamento das informações e diminuir aí a granularidade, quer dizer, você ir para um nível mais baixo de informação, beleza? Bom, a resposta a gente viu está na alternativa A, e agora eu queria passar com vocês, fazer uma revisão rápida dessas operações, beleza? Vamos lá então, deixa eu afastar um pouco mais aqui a tela. A gente tem aqui as operações de drills, né? Basicamente essa figura, eu vou mais uma vez tirar o celular aqui, não sei se está enxergando bem a figura. Essa figura é do livro do Barbieri. Barbieri é um autor brasileiro
de Business Intelligence, e ele faz essa figura mostrando aí as operações de drill, e eu acho que ela resume muito bem como é que a gente pode explicar as operações de drill down, roll up, ou drill up, drill across e drill through. Começando aqui pelo lado esquerdo, veja uma operação de drill down, ele vai aumentando, ou no caso, pegando o nível de granularidade menor e aumentando o detalhamento das informações. Veja que ele sai de país, evoluindo para região, em seguida para estado, cidade e loja. Então veja que ele faz aqui um drill down, né? Ele vai detalhar mais, ele vai diminuir a granularidade aí das suas informações, beleza? Então o drill down vai aumentar o nível de detalhamento e diminuir a granularidade, quer dizer, ele vai ir para um grão menor ou para um nível de informação menor, ok? Aqui do lado de cá, do lado direito, a gente tem a operação de drill up ou roll up. Aqui a gente está no dia, pode passar, no caso, por mês e por semestre, é uma operação de roll up, quer dizer, ele está aumentando a agregação, está subindo na hierarquia da granularidade aí e diminuindo o detalhamento, quer dizer, você aqui está juntando informações, beleza? Bom, aí tem outras duas operações que geralmente aparecem, que são as operações de drill across e drill through. Essas duas operações, elas têm características específicas. Vejam que o drill through é basicamente um mergulho nas informações, quer dizer, é você sair de uma determinada tabela de vendas, vejam aqui que ele está na tabela de vendas, no modelo multidimensional, e ele vai mergulhar e vai lá no modelo operacional pegar as informações de uma determinada nota fiscal. Então, drill through, partindo desse conceito que tem lá no livro do Barbieri, ele vai no nível mais detalhado, mais granular possível para tentar capturar uma determinada informação, beleza? E outra operação interessante, que é a operação de drill across, é quando você tem uma operação entre duas dimensões. Então vejam aqui, a gente tem, no caso, ou entre duas tabelas fatos ou entre dois cubos. Se você considerar que entregas é um cubo e vendas é outro cubo, basicamente o que ele vai fazer no drill across é juntar as informações dessas duas dimensões. Então você vai tentar descobrir alguma dimensão em comum e por meio do drill across você vai agregar aí duas dimensões ou vai operacionalizar essas duas dimensões. Então, basicamente, temos aqui 4 operações que falamos nesse slide, que são drill down, drill up, drill across e o drill through, beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Podemos seguir em frente. Bom, então, seguindo em frente aqui, para o próximo slide, eu apresento nesse slide mais 2 definições de drill across e drill through. Algumas provas, inclusive da FCC, já cobraram isso dessa forma. Eles trazem o drill across como sendo um pulo de uma dimensão para outra. Digamos, pulando... Desculpa, de uma dimensão para outra não. Um pulo dentro de uma mesma dimensão, de um nível de granularidade para outro, pulando alguma granularidade intermediária. Essa é a ideia do drill across. Vejam aqui que ele sai de ano para mês, pulando semestre e trimestre. Essa operação aqui é conhecida como drill across, beleza? Bom, basicamente essa é a ideia do drill across. Ela é diferente da que a gente viu no slide anterior, mas essas duas definições elas convivem dentro do contexto de Business Intelligence, beleza? E aqui embaixo a gente tem a operação de drill through, que basicamente ele diz que você passa por dentro do cubo mudando a perspectiva. Vejam que aqui você está analisando a perspectiva nordeste de um ano específico e você vai analisar uma outra perspectiva, uma outra face do cubo. Isso aqui seria a operação de drill through, segundo outra definição que a gente tem na literatura. Então a gente viu primeiramente as 4 operações de drill do ponto de vista mais formal da literatura. A gente viu esses 2 conceitos paralelos que convivem aí. Se vocês olharem na internet, temos esses 2 conceitos também. E agora a gente vai mostrar aqui a operação de Slice and Dice. Basicamente, pessoal, a operação de Slice and Dice, ele permite que você faça cortes em um determinado cubo de dados e mude um pouco a perspectiva desses dados para poder
cortar ele e analisar subconjuntos desses dados. Então vejam, aqui a gente tem um exemplo da operação de slice sobre uma determinada cidade. Então vejam, aqui em cima a gente tem um cubo de dados, onde a gente tem algumas cidades europeias, e aí a gente vai fazer um slice nessas informações e cortar apenas os dados que são associados à cidade de Paris. Então isso é um corte que a gente tem aqui dentro do nosso cubo de dados. Outro exemplo que a gente tem aqui embaixo, que agora ao invés de fazer um slice, ele vai fazer um dice. O que é esse dice? Basicamente, ao invés de fazer o corte sobre apenas uma dimensão, você vai fazer um corte sobre mais de uma dimensão. Então vejam que aqui ele está cortando, fazendo um dice sobre um determinado atributo. Ele está selecionando, no caso, o storage, as lojas, né? Onde o nome das lojas tem relação com a França. Então ele vai trazer duas cidades e ele vai trazer também 2 trimestres ou 2 trimestres que a gente tem aí do ano. Então basicamente ele vai fazer um dice, ele vai restringir essa pesquisa a um determinado digamos, dado ou um escopo multidimensional ou um escopo bidimensional do seu cubo. Então, não é simplesmente um slice. O slice corta como se fosse, você obtém o resultado do slice cortando apenas o seu cubo uma vez. O resultado do dice, ele geralmente vem por cortes sucessivos do seu cubo e geralmente o resultado dele ele é outro cubo multidimensional. Beleza? Bom, então a gente tem a operação de slice, falamos dos drills, falta falar agora da operação de pivô ou pivoteamento, né? Como a gente vê aí na literatura de modelagem multidimensional e operações OLAP. Vejam que ele fala que a operação de pivô, basicamente, ou rotate, né? Alguns livros falam de rotação, roda os eixos de um cubo para oferecer uma alternativa de visualização dos dados. Então vejam que a gente tem uma situação original, onde a gente está observando a categoria de produto, né? Vendo aqui na nossa frente, e aí a gente vai rotacionar e vai trazer para a dimensão de análise a categoria de tempo. Então vejam aí que ele vai fazer essa rotação sobre as dimensões, exibindo para a gente uma dimensão diferente. Essa é a ideia aí do pivoteamento, né? Então basicamente é mais uma operação que a gente tem que falar aqui quando a gente analisa as operações OLAP. Então veja que a gente tem os 4 drills, a operação de slice and dice e a operação de pivô ou pivoteamento ou rotate, que a gente também tem aí dentro desse escopo de operações OLAP. São algumas operações, eu acho importante conhecer essas, são as, do ponto de vista teórico, as que mais caem. Tem outras operações interessantes, como rank, como você faz análise sobre os seus cubos usando algumas funções estatísticas, mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula para não tumultuar muito o escopo deste periscopo, beleza? Eu acho que basicamente o que eu queria falar hoje era isso, era apresentar as operações OLAP principais, as que mais caem em concurso público. Eu espero que vocês tenham gostado, que sim, foi um periscope um pouco mais rápido do que o normal, mas basicamente era essa a ideia, apresentar os drills, o roll-up e o drill down. Eles trabalham em cima das hierarquias das dimensões. Então, se ele aumenta a granularidade, ele está agregando informações, então ele está fazendo uma operação de roll-up. Se ele diminui a granularidade, quer dizer, se ele baixa a granularidade, diminuindo o nível de informação, ou seja, você está analisando um grão menor, você está fazendo a operação de drill down. E aí você tem as operações também de drill across e drill through, que a gente comentou que temos 2 definições para cada uma delas. E aí você tem a operação de slice and dice e a operação de pivot ou rotate, onde a gente faz análise aí sobre o cubo. No pivot você muda a perspectiva de análise e no dice slice você simplesmente pega o seu cubo e corta ele, seja em apenas uma dimensão, ou seja, você faz apenas um corte e obtém um resultado, ou você faz sucessivos cortes e obtém um vamos dizer, um subcubo da análise dos seus dados. Então, basicamente, a gente tem a operação de slice and dice, rotate e os drills aí dentro das operações de OLAP. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma sugestão para o próximo periscope?
Valeu aí, Marcelo. Quanto menor o dado, menor a granularidade. Essa questão de granularidade, ela é um pouco complexa, mas quanto menor o grão, no caso, você está diminuindo a granularidade, né? Você tem a informação no nível mais baixo, né? Quanto maior o grão, quer dizer, quanto mais agregado for, você está aumentando a granularidade. Na verdade, esse negócio é às vezes meio confuso. Alguns livros fazem uma confusão com isso, né? Mas a ideia é sempre o seguinte: você tem a informação no nível de granularidade menor, quer dizer, você está com a informação mais agregada, ou você tem no nível de granularidade, quer dizer, desculpa, na verdade você tem a informação menos agregada, ou você tem a informação no nível de granularidade. Ok, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo, porque o nosso exemplo da questão nos ajuda nessa informação. Então vejam bem, a gente tem aqui uma operação de drill-up, né? Ou de roll-up, onde a gente vai aumentar o nível de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento. Então você vai estar juntando informações. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui. Aí, então você vai estar juntando as informações, agregando um determinado trimestre, agregando os meses de um determinado trimestre, beleza? Então isso aqui é basicamente uma operação de drill-up ou roll-up. Se você tivesse a operação no sentido inverso, ou seja, essas setas que estão aqui, elas estivessem no sentido inverso, né? Então você teria aí uma operação de drill down, quer dizer, você está no nível de agregação maior, quer dizer, você está no trimestre e você vai partir para o nível de agregação menor, que seria o mês. Então, basicamente, você vai diminuir a granularidade, que é sair do trimestre para o mês. Você está diminuindo o tamanho do grão. O grão é sempre, você tem que pensar no grão como uma informação. Então, quanto menor o tamanho do grão, mais detalhada é a informação. Quanto maior o tamanho do grão, mais detalhada é a informação. Então, se você diminui o nível de granularidade, quer dizer, você sai de uma informação de trimestre para mês, você está diminuindo o tamanho do grão. Se você sai do mês, no caso dos meses para o trimestre, você está aumentando o tamanho do grão, então você está aumentando a granularidade. A ideia é essa. Eu não sei se eu talvez tenha confundido aí durante a aula, mas eu espero que tenha ficado claro agora com o exemplo, né? Não sei se dá para definir aí que ficou claro ou não. Vamos lá, vou deixar vocês digitarem aí, às vezes o delay. Beleza? Não, acho que deu para entender agora, ficou mais claro. O exemplo é bem interessante. A resposta, inclusive, fala sobre isso. A gente voltar aqui para a letra A, vejam que ele fala que essa operação ela aumenta o nível de granularidade. Quer dizer, você está saindo dos meses para o trimestre, você está aumentando o tamanho do grão. É sempre pensar no tamanho da informação. Se você está agregando, você está aumentando o grão, você está juntando mais informação em um só lugar. É como se fosse uma bola de neve, você está juntando várias bolas de neve, então você está aumentando a granularidade. Se você estiver no sentido oposto, e você está, então, diminuindo aí a granularidade, beleza? Tranquilo, pessoal. Espero que tenha ficado claro agora. Mais uma vez a gente agradece aí a presença de todos. Foi um periscope rápido, eu espero que ele tenha sido proveitoso. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre outras operações OLAP. Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem postar lá no nosso Facebook, né, professor Tiago Cavalcante. Vocês postem lá no mesmo lugar que teve esse periscope, façam comentários lá falando sobre os assuntos que vocês querem que a gente fale na semana que vem, beleza? Deixa aí uns coraçãozinhos também, se for possível, e na semana que vem a gente volta com mais um periscope de
banco de dados e BI para vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.